Olá, eu sou o Vitor e hoje vamos falar um pouco sobre programação e como construir uma sequência no Scratch. Bom, primeiramente, vamos utilizar um evento quando clicado na bandeira para iniciar o nosso comando. Bom, vou trocar também o nosso ator, que está aqui o Scratch, eu vou remover ele, vou adicionar um outro aqui, por exemplo, o Giga. Como eu tinha programado no Scratch antes, no gatinho, agora eu vou adicionar aqui no Giga novamente. Agora a sequência que vamos querer construir é uma sequência de números múltiplos de 3. Então o que a gente vai fazer? Vamos adicionar uma pergunta que é quantos múltiplos de 3? Então, por exemplo, se fosse 10 primeiros múltiplos de 3, então seria os 10 primeiros múltiplos de 3 na nossa sequência. Por exemplo, 3, 6, 9, 12, 15, até chegar lá no décimo, né? Para poder criar essa sequência, a gente vai utilizar o controle. Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, um repita, e aí vai repetir quantas vezes o que tiver aqui dentro. No caso, a gente vai colocar, já que a gente está perguntando quantos são os múltiplos de 3, então a gente adiciona a resposta dessa pergunta na quantidade de vezes que isso aqui vai se repetir. E vamos utilizar também um operador. Mas que no caso vai acontecer o quê? Que a gente vai ter que criar uma variável. A gente vai criar uma variável aqui sendo os múltiplos de 3. Então a gente adiciona. E aí o que a gente vai fazer? Mudar essa variável. Qual variável que é? A múltiplo de 3 para agora o operador soma vai ser sempre o que? O múltiplo de 3, que é a minha variável aqui dentro, mais quanto? Como eu estou utilizando sempre o número 3, então vai ser o 3 aqui. O que isso aqui vai fazer? Ele vai mudar o múltiplo de 3, eu vou ter que definir aqui como 0, né? Porque eu quero que ele comece no 0. Para 0. Então ele vai fazer o quê? Começar do 0 e vai vir para o repita. Então ele vai mudar o múltiplo de 3, que era 0, para o múltiplo de 3, que é 0, mais 3. Então o primeiro é 3. Só que aí vai voltar mais uma vez, porque ele vai repetir esse processo quantas vezes eu responder aqui. Então se eu tiver respondido a 2, então aqui vai ter o valor de 2, duas vezes. No caso aqui o 3 vai ser o primeiro e agora vai ser o segundo. O múltiplo de 3 agora é 3 já. Então vai ser múltiplo de 3, que era 3 anteriormente, mais 3, que é 6. Só que eu não quero só que tenha aqui o resultado, eu quero que ele fale esse resultado. Então eu vou vir aqui em aparência e ele vai dizer essa resposta por 2 segundos. Só que o que ele vai falar aqui? Ele vai falar a minha variável, que no caso foi a que eu fiz aqui, múltiplo de 3. Então ele vai dizer o múltiplo de 3 por 2 segundos. Então quando eu clicar aqui na bandeirinha, ele vai fazer a pergunta, quantos múltiplos de 3? Então, que nem a gente tinha dado o exemplo, eu vou colocar aqui o 2
Então ele fala aqui o 3, que é o primeiro, e o 6. Mas aí eu poderia colocar outros também, como por exemplo o 5. Então ele vai falar 3, 6, 9, 12 e o 15. Então eu posso colocar ali quantos múltiplos eu quiser que ele apresente para mim. Agora, para dar uma encorpada na nossa programação, vamos criar uma nova variável, que aí essa nova variável vai ser o quê? Vai ser um número x. Ah, mas por que x? Porque agora não vai ser mais os múltiplos de 3. Vamos colocar os múltiplos de x. Então agora, vou perguntar quantos múltiplos... Não, vou perguntar primeiro qual número vou multiplicar. Então agora, eu vou ter essa resposta aqui, qual número eu vou multiplicar. Anteriormente era o 3, né? E aí eu ia fazer a conta. Então, eu vou mudar a minha variável x para a resposta aqui, que eu vou ter neste campo. Eu vou ter outra pergunta agora de quantas vezes, quantos primeiros múltiplos. Então aí eu vou ter quantos primeiros múltiplos. E vou ter uma outra resposta. Só que agora eu vou ter que mudar a minha variável. Vou ter que criar uma outra, né? Porque eu tenho múltiplo de x, eu tenho o valor x, então eu vou perguntar quantos múltiplos. Então aí eu vou mudar minha variável de quantos múltiplos para a resposta que der aqui. Então aí eu vou utilizar quantos múltiplos aqui, porque agora quantas vezes eu vou repetir esse processo vai depender da resposta que eu vou dar nesse quadradinho aqui. E aí é que eu vou ter que fazer o quê? Falar os múltiplos de x. Só que aí os múltiplos de x agora vai ser... Eu vou ter que mudar de novo para 0, né? Os múltiplos de x para 0, porque ainda não tem o valor desse. Então o múltiplo de x vai ser o próprio múltiplo de x mais o primeiro valor de x, que é x. Então agora eu vou dizer os múltiplos de x. Então eu vou agora iniciar minha programação. Qual número eu vou multiplicar? Por exemplo, 3 de novo. E quantos primeiros múltiplos? Acabei escrevendo errado aqui, depois eu vou consertar. Por exemplo, os 5 primeiros. Então, 3, 6, 9, 12, 15. Então ainda, deixa eu só consertar aqui, no quantos. Ainda continuou igualzinho o programa anterior, só que agora eu vou poder multiplicar outro número aqui, por exemplo 5. Quantos primeiros múltiplos? 3. Então 5, 10 e 15. Só que a gente ainda podemos ter a opção de dizer a soma desses números. Então, quando eu mudar essa variável x aqui, eu vou fazer o seguinte, fazer uma transmissão, transmitir a mensagem 1. Porque eu vou criar um novo ator, e esse ator, por exemplo, vai ser o pico. Então, o que o pico vai fazer? O pico vai falar a soma. Então, quando eu receber a mensagem 1
E agora eu vou criar uma nova variável, que essa vai ser a soma dos primeiros múltiplos. Quando eu receber isso aqui, a minha variável soma dos primeiros múltiplos vai para 0. E aí eu vou ter que fazer o mesmo processo que eu fiz no outro. Eu vou repetir a quantidade de vezes quantos múltiplos. Eu vou ter que dizer a soma desses múltiplos, soma dos primeiros múltiplos. E aí o processo que eu vou ter que fazer é mudar a minha variável, que no caso é a soma dos primeiros múltiplos, sendo o operador soma aqui, a soma dos primeiros múltiplos, mais agora os múltiplos de x. Lembrando que esses múltiplos de x aqui, ele já era 0 de acordo com aquilo que já tinha mudado anteriormente. Então agora, vamos ver o que vai acontecer nesse processo. Se eu clicar na bandeirinha, qual o número que eu vou multiplicar. No caso aqui eu vou colocar o exemplo 3 de novo. Quantos primeiros múltiplos? Os 5 primeiros, que nem o primeiro exemplo que a gente tinha pego. Então vai ser 3, 6, 9, 12 e 15. E aqui o pico foi dizendo a soma já. Só que ainda eu vou querer fazer o quê? Criar uma lista. Então, o nome da lista eu vou colocar múltiplos. E uma outra lista ainda para soma dos múltiplos. Essa lista aqui, eu posso diminuir o tamanho dela, só chegando aqui no cantinho e diminuir se eu quiser. Só que a gente vai ter que configurar essa lista ainda. Então aqui, como vai ter os múltiplos, que é o giga, eu vou ter que adicionar. Vou colocar entre falar, depois que ele mudar já vai adicionar. Então vou ter que adicionar o múltiplo de x. Lembrando que aqui é a variável múltiplo de x. Múltiplos. E aí então ele vai repetir esse processo quantas vezes eu colocar aqui na primeira resposta. E o pico vai adicionar na lista aqui é a soma dos múltiplos. E ele vai adicionar a soma dos primeiros múltiplos. Então vamos ver se vai dar tudo certo. Qual número eu vou multiplicar? Dessa vez eu vou colocar um outro, vou colocar um 4 aqui. Vou colocar 3 primeiros múltiplos. Então 4, 8, 12. A soma deu certinho também, né? 4 com 4, 8, com 4, 12. E aí a soma, o primeiro é 4, né? 4 com 8 dá 12. E 12 com 12, 24. Tá certinho. E aí vamos ainda colocar um palco aqui, um cenário. Vou selecionar um aqui. Vou pegar um padrão aqui. Não, espaço. Pode ser nas galáxias, por exemplo. Então eles vão falar aqui. E ainda aqui no palco eu vou adicionar no controle, na verdade um evento, quando eu clicar na bandeirinha, esse
vou repetir um som aqui para ficar um modelo harmônico. Então, vou selecionar aqui um som. Vou colocar um loop aqui. Vou colocar, por exemplo, um garden. Deixa eu ver. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Então aqui em som, vou adicionar o som garden. E aqui em código eu vou poder adicionar o som garden, que é aquele som que eu escolhi. Então aqui, se eu clicar na bandeirinha, já vai estar tocando o som. E eu vou poder colocar o número aqui. Eu posso colocar o número 4. Quantos primeiros múltiplos? Vou colocar 4 também. Então aqui já vai estar fazendo tudo certinho, né? Os múltiplos 4, 8, 12, 16. E a soma, o primeiro é 4, 4 com 8, 12. 12 com o próximo múltiplo, que é 12, 24. 24 com 16 dá 40, certinho. Só que aí a gente tem um problema agora. Que quando eu apertar aqui de novo, o que vai acontecer se eu colocar 4 e 3? Perceba que a lista aqui, ela vai aumentando. Por quê? Porque ele está adicionando aqui ainda na lista. O que a gente precisa fazer aqui, no giga ou no pico, a gente precisa fazer o quê? Apagar todos os itens da lista. Então eu vou apagar todos os itens da lista de múltiplos e todos os itens da lista de soma. Então se eu apertar de novo na bandeirinha e colocar 4 e 3, ele vai fazer ali. E assim acabar, eu posso parar o programa, vou parar a musiquinha e começar de novo. E aqui começa vazio. Aí eu posso adicionar 4 e 2, por exemplo. Bom, e essa aqui foi mais uma apresentação do Scratch. Espero que você tenha gostado e até a próxima.